acho que todo autista é igual. Mas não é. Recém-laudada, eu fiquei com receio de falar na entrevista que eu era autista e ser descartada enquanto pessoa que não é tão capaz quanto outro neurotípico. Geralmente as pessoas falam, o autista nunca vai olhar nos seus olhos e nunca vai conversar diretamente com você. Eu consigo fazer isso. Eu penso, e eu gostaria, que as pessoas autistas se sentissem seguras o suficiente num ambiente social para falar que são autistas. Mas não é isso que acontece ainda por conta de todo o preconceito que existe. Imagine passar a vida inteira se sentindo diferente, incompreendido e sem entender o porquê. Até descobrir já adulto que a causa dessas sensações e de tantas outras tem um nome: transtorno do espectro autista. No último censo, em 2022, o IBGE divulgou pela primeira vez um levantamento das pessoas com TEA no Brasil. São mais de 2 milhões de brasileiros com autismo. Embora essa condição neurológica seja maior entre crianças e adolescentes, também há adultos sendo diagnosticados com algum grau do transtorno. Neste episódio, vamos buscar entender os impactos do diagnóstico tardio e, após o laudo, como esses profissionais aprenderam a adaptar a rotina e se desenvolver na carreira. Gabriel, tudo bem com você? Sim. Como está nessa manhã? Tudo bem. Maravilha, vamos conversar então? Vamos. Aqui é a nossa sala e aqui é onde eu fico. Aqui que você fica? Isso. O laudo, ele muda a sua vida enquanto pessoa com TEA. Inclusive, a minha mãe se descobriu autista depois do meu laudo. E como que foi para você, internamente e emocionalmente, receber o laudo já na vida adulta? Foi um choque. Foi um choque saber que eu era autista, assim, foi... Eu precisei revisitar todas as questões que eu tinha sobre quem eu era. Tipo, todas as minhas crenças de mim mesma, assim, de quem eu sou, o que eu significo, porque eu cresci achando que eu era uma pessoa difícil, que eu tinha crise de raiva, que eu tinha algum problema por dormir demais. E, na verdade, não, tudo isso é o autismo. Acho que eu tirei o laudo com 27 anos, 27, com 27 anos. É muito tempo sem se entender e, do nada, as coisas começam a fazer sentido. Então, emocionalmente, é muito intenso. Acho que eu só sobrevivi antes do laudo. Da seguinte forma, eu fazia o melhor que eu podia com o que eu tinha. E que não era muita coisa. Então, eu sempre estava tentando pegar meus cacos e juntar tudo. Então, a maior parte do tempo era eu tentando dar meu máximo para conseguir fazer o mínimo. Que é tomar banho, me alimentar, conseguir trocar de roupa, conseguir levantar para vir trabalhar. Essas questões eram sobre-humanas para mim. Era muito difícil fazer o básico. E depois do laudo, eu consigo conciliar ter uma vida amorosa, com ter uma vida social, com ter um trabalho. E após conhecer a história da Gabriela, hoje o Jornada desembarca em Samambaia, no Distrito Federal, para te apresentar o Leonardo. Ele tem 32 anos e há 2 anos ele descobriu por meio de um laudo médico que também possui autismo. A gente chegou agora no condomínio que ele mora, vamos conversar com ele. O Leonardo é especialista em inteligência artificial no Ministério dos Transportes e atualmente ele trabalha de home office. Vamos lá falar com ele. Tudo bem, Leonardo? Como você está? Muito bom, prazer em conhecê-los. Por favor, sejam bem-vindos.
O seu laudo foi bem recente, né? Como é que foi para você quando você descobriu, do ponto de vista profissional, te trouxe muitas respostas? Surpresa por um lado e por outro lado não, né? Surpresa por ser de suporte 2. Isso foi uma surpresa para mim. Eu consigo olhar nos olhos das pessoas, conversar com as pessoas, o que geralmente falam que autista não consegue, mas não houve surpresa porque eu sempre tive dificuldade de relacionamento. Os meus PDIs, os meus programas de desenvolvimento individual sempre mostraram que eu tinha dificuldade de me relacionar com outras pessoas profissionalmente. Dar um feedback, receber um feedback a depender da situação. Então isso aí sempre para mim foi o comum. Não sabia o porquê, agora eu sei o porquê e agora eu já sei lidar melhor com isso. Tanto que hoje eu já estou quase me encaminhando para um cargo de liderança, mas porque eu entendo quais são as minhas limitações. Eu sei exatamente onde eu posso, onde eu não posso chegar. Pessoas que sabem da sua condição, elas entendem as suas limitações. Eu continuo tendo altos e baixos. Só que quando eu tô no meu baixo, as pessoas já imaginam que eu tô. E aí elas não me abandonam porque eu tô. Com a medicação ajustada, a terapia e tudo direitinho, eu sou equivalente a qualquer outro membro da equipe. É uma profissional ímpar. A produtividade dela é excelente, a forma como ela entrega é excelente, a criatividade, sobretudo, é sensacional, porque um design gráfico ele precisa ser criativo, ele precisa estar nesse âmbito da criatividade. Então, de cunho profissional, a Gabriela ela chegou para somar e somar perfeitamente. A Gabriela ensinou muito isso para a gente. O fato de acolher pessoas com TEA e mostrar para todos os colaboradores, para os demais colaboradores, que pode, que ela consegue, que é capaz e que não há limites. Existem adaptações que podem ser feitas e que não vai tirar a empresa dos eixos, né? Que não vai mudar o ramo do negócio. Pelo contrário, o negócio permanecerá e essas pessoas terão espaço. Eu já tive outros trabalhos que eu escutava: nossa, eu tenho que te explicar 3 vezes por que você não entende. Ou tipo, nossa, Gabs, você tá atrapalhando, você tem como parar de ficar falando sozinha? Então, tipo, era bem difícil antes. E aqui não, tem muito acolhimento, tem muito respeito. Isso muda tudo no ambiente de trabalho, porque você não se sente mais um peso, você se sente parte da equipe que agrega, sabe? Está havendo um aumento expressivo nesses diagnósticos de pessoas com TEA ou mudaram os critérios de avaliação, Ivana? O que a gente sabe é que o transtorno ele é genético e que sempre existiu. O que então faz com que a gente esteja vendo esse aumento, né, no número de pessoas diagnosticadas tem a ver com as pessoas terem mais acesso à informação e elas mesmas irem procurar, né? Os pais terem mais acesso à informação também, identificarem às vezes mais cedo os sinais. A gente tem, dentro do campo da saúde, da educação, muitas pesquisas sendo desenvolvidas no mundo todo a respeito do autismo. E aí sim, a gente considera que é um avanço diagnosticar mais os adultos, diagnosticar mais mulheres, porque as apresentações clínicas são diferentes. Então, o fato da gente hoje estar conseguindo identificar mais pessoas autistas adultas, e eu falo isso, que é identificar, né? Elas não desenvolveram autismo, elas já nasceram autistas e ao longo do tempo foram na raça desenvolvendo, ou não, né? Habilidades para estar nesse mundo da forma melhor possível. E você rende mais profissionalmente estando em casa ou no meio de pessoas? Depende do que eu preciso fazer. Um trabalho individual, eu vou render 150% em casa. Uma reunião ou uma decisão em equipe, esse rendimento vai acontecer se eu estiver no meio deles para entender o que cada um tem a me falar, não só ouvir.
e numa tela. Busca fazer... Oi? Vamos fazer essa pergunta de novo? Vamos. Eu só posso beber uma Claro, pode ir lá. Só... Se eu tivesse que olhar para essa câmera aí, vocês não iam conseguir fazer essa entrevista comigo. Sério? Se eu tiver que olhar para a câmera, as mãos começam a tremer e aí eu não consigo mais ter resultado. Tá certo. Bom, depois de tomar uma aguinha, Leonardo tá mais tranquilo? Podemos Sim. retomar? Vamos lá. Engraçado é que eu sou professor, né? Já professor de matemática há 7 anos, então tô acostumado com pressão a ter 40 pessoas olhando para mim o tempo todo, mas algumas situações fogem ao controle. Como está o Brasil atualmente em termos de empregabilidade da pessoa com TEA, Ivana? Os dados mais recentes que a gente tem, inclusive do IBGE, eu posso dizer assim que 85% das pessoas autistas em idade de trabalhar estão desempregadas. A gente tem muita dificuldade, apesar das cotas favorecerem o acesso ao mercado de trabalho e também à universidade, né? Se a gente pensar o acesso ao ensino superior. A gente tem cotas que compensariam aí essa lacuna na empregabilidade, né? Mas não é suficiente para garantir, mesmo o nível educacional não tem sido suficiente para garantir a empregabilidade, né? Então a gente precisa pensar os processos seletivos de uma forma mais inclusiva. E aí, Giovanni, tudo bem? Tudo. Pensei na seguinte tarefa hoje: a gente simular uma entrevista de emprego. Pode ser? Pode ser. Esse vídeo que a gente acabou de assistir foi compartilhado pelo Francisco nas redes sociais. Ele é pai do Giovanni, de 17 anos, diagnosticado com TEA grau 1 de suporte. O Francisco está treinando o filho a como se comportar em uma entrevista de emprego. Ele está lá em São Paulo agora e a gente vai conversar com ele pela internet. Olá, Francisco. Primeiro, muito obrigado por aceitar conversar com a gente. E eu já começo te perguntando o seguinte: o que te influenciou a fazer uma simulação de entrevista de emprego com seu filho? Giovanni fez 18 anos agora, né, alguns meses atrás, e ele terminou o ensino médio e ele ainda precisa estudar um pouco mais para ir para um vestibular, para tentar fazer uma faculdade, alguma coisa do tipo. Nesse meio do caminho, eu propus para ele começar a trabalhar, porque a gente tem que estimular a autonomia. Eu acho que esse é o meu principal objetivo. Eu não estou aqui para sempre. O Giovanni tem que ser o mais autônomo que ele puder. E nesse treino de autonomia envolvia ele conseguir um trabalho, e para conseguir um trabalho a gente precisa passar por uma entrevista de emprego. E eu sabia que meu filho não estava preparado para isso. Então eu simulei uma entrevista de emprego com ele, e para ele não precisar anotar nada, para ele não precisar ficar ali tão tenso, prestando atenção nas minhas dicas, no que eu estava falando, eu falei, vamos gravar? Porque aí você assiste de novo, você pode anotar e você pode assistir quantas vezes quiser. Giovanni, por que você quer trabalhar agora? Você nunca trabalhou e quer trabalhar agora, para quê? Para eu conseguir ganhar dinheiro, para eu conseguir escrever histórias para eu ter sucesso. E no final ficou tão engraçado e ficou bom que eu falei para ele, vamos postar nas redes sociais isso? E de uma maneira muito despretensiosa, a gente postou nas redes de um modo geral, né? Acabou que, principalmente no TikTok, isso viralizou, né? Deu mais de 2 milhões de acesso. E a gente conseguiu mostrar para as pessoas que a pessoa autista tem um olhar, uma visão muito peculiar. Muitas pessoas autistas têm um déficit na habilidade social e vai dizer coisas que não deveria dizer numa entrevista de emprego. Vai ser sincero demais, cometer os famosos sincericídios, né? E eu fui corrigindo o Giovanni e aí fazendo outra entrevista, já com as dicas que eu tinha dado, e a gente foi evoluindo assim, fazendo uma série de simulações de entrevista de emprego, ele fazendo as perguntas que ele faz sempre comigo. A gente bate esse papo semanalmente mesmo já há muito tempo. Tem as dificuldades do próprio contexto de trabalho, que envolvem barreiras atitudinais, os preconceitos, né? O despreparo da gestão, o despreparo da equipe, o despreparo da própria pessoa autista, que também
muitas vezes precisa ser treinada formalmente em habilidades para o contexto do trabalho, né? Tem um script que para pessoas típicas pode ser muito facilmente aprendido, mas que para as pessoas neurodivergentes, pessoas autistas, esse treino talvez precise ser formal, né? Precisa ser ensaiado. Então, a pessoa autista precisa de treino, precisa de previsibilidade, precisa saber o que se espera dela, e aí ela vai se sair muito bem. E as empresas precisam saber como fazer a verdadeira inclusão. Francisco, o Giovanni já chegou a participar de algum processo seletivo de empresa? Já conseguiu ser efetivado? Ele está fazendo um teste, né, numa farmácia de manipulação, e tá indo bem, mas está tendo as suas dificuldades como esperado, né? Então já teve ali um feedback ali que ele estava falando demais, por exemplo, durante o trabalho, porque ele quer fazer amigos, ele quer conversar ali, e aí ele fala, talvez, quando não deve, exatamente por causa dessa inabilidade social. Está sendo um aprendizado diário para ele, mas ele está em teste ainda, né? Então ele tá se mantendo ali fazendo o teste para ver se ele vai passar ou não, até porque a empresa também não tinha nunca empregado uma pessoa autista, e para a empresa está sendo um teste também, né? Para ver o que eles conseguem se adaptar ali para conseguir atender essas necessidades de ambos os lados. Como é que é a sua rotina no dia a dia, assim, rapidamente? De manhã eu acordo, depois eu tomo café, depois eu fico fazendo as atividades que meu pai mandou, montar o cubo, jogar o sudoku, ver o vídeo do Manual do Mundo. É que eu tô rindo de nervoso aqui. Não tem problema, pode relaxar, pode rir também, não tem problema nenhum. Vai lá. Esses processos todos de recursos humanos, né, principalmente os processos de seleção, têm que ser repensados. Hoje, eu diria para você que, minimamente, nós temos empresas que vão pensar em pessoas com deficiência de modo geral, né? O autismo é muito complexo. A gente ainda tem muitas pessoas, principalmente jovens e adultos, sem um diagnóstico, ou seja, são autistas e nem sabem que são autistas, e o processo seletivo deveria ser feito para todos. A comunicação e a reestruturação dentro de um setor é crucial para receber essa pessoa. Então, antes dessa pessoa chegar, ou no momento em que essa pessoa chega, é feita essa comunicação entre a equipe, é feita essa adaptação entre os funcionários, colaboradores, porque há de entender que não se trata de uma pessoa que não faça ou não consegue fazer. Ela faz, e perfeitamente bem, quiçá semelhante a uma pessoa que não tem o transtorno do espectro autista. Mas o objetivo seria apenas adaptar o setor, adaptar as tarefas, reorganizar as ideias. E hoje vocês se consideram uma empresa mais inclusiva? Com certeza. As pessoas com telas não precisam se preocupar apenas com o futuro, elas precisam se preocupar com o agora. E esse, inclusive, é um conselho, se eu puder deixar, para as empresas, para o ambiente corporativo. Abrir espaço para pessoas assim, acolher pessoas assim, fazer com que essas pessoas entendam que o ambiente corporativo também é para elas. É um investimento contratar pessoas assim. A autodeclaração, ela é um direito. E uma vez que a pessoa declara que ela é pessoa com deficiência, porque o autismo é considerado, né, uma deficiência por lei, uma vez que ela declara que ela é pessoa com deficiência, isso pode gerar mudanças no processo seletivo. Mas, apesar de ser um direito, não é um dever. Então, a pessoa muitas vezes escolhe não se declarar, por medo do preconceito, por achar, muitas vezes baseada em experiência própria, né, que ao falar ela vai ter suas chances diminuídas. Você se sentiu na obrigação de informar os seus colegas de trabalho que você tinha autismo? Recém-laudada, eu fiquei com receio de falar na entrevista que eu era autista e ser descartada enquanto pessoa que não é tão capaz quanto outro neurotípico. Então, eu fiquei na dúvida. Eu queria contar, mas eu fiquei com medo. Então, eu falei, eu vou fazer a entrevista do emprego sem falar. Se eu conseguir por mérito meu. E quando eu entrar, eu abro.
Leonardo, você busca algumas situações que você percebe que te ajudam a controlar, a se regular mais, por exemplo, uma atividade física? O que você costuma fazer? Eu tenho 14 anos de judô. Eu coloco 4 pilares na minha vida que me ajudaram bastante. O judô é o primeiro deles. Quais são os outros? Música. Eu sou músico, toco alguns instrumentos musicais, guitarra. E aí eu tenho tatuagens sobre música. Essa aqui foi a última que eu fiz, né? Que é a representatividade aí do autismo. Não é algo que eu queira esconder de ninguém. É algo que eu tenho orgulho de ter. Então eu coloquei o símbolo do autismo e coloquei a minha própria frase, que não é uma falha no código, é um sistema operacional diferente. O meu terceiro pilar é a escrita de livros. E em 2008 foi o meu primeiro livro, eu escrevi meu primeiro livro em 2008, só por brincadeira, não tá comercializado, tá gratuito na internet, mas só porque eu gostava de escrever. E nesse livro eu escrevi que eu teria uma filha chamada Rebeca. Bom, então, judô, música, escrita de livros, falta um. Falta um. E esse eu acredito que seja um dos principais pilares hoje, é a família. Minha esposa me incentivou a fazer todo o acompanhamento. Eu tenho características especiais que hospital, farmácia, mercado, eu não entro sozinho, eu não consigo fazer isso sozinho e ela me acompanha. A principal tecnologia de suporte para a pessoa autista é uma outra pessoa. Então a gente precisa sensibilizar as empresas, as escolas, a sociedade como um todo, para que sejamos suportes uns dos outros. Não tem outra maneira da gente viver bem. Então eu acho que a gente tem muito a evoluir ainda, muito a caminhar nessa questão, porque as empresas não estão preparadas nem para receber os autistas, nem para selecionar os autistas. Eu diria mais, eu diria que as universidades não estão preparadas também, o mundo não é inclusivo, o mundo não está preparado. Mas eu não posso esperar o mundo estar preparado para o meu filho. Eu tenho que preparar o meu filho para ele se adaptar a essa sociedade, ao mundo como é. O que eu torço para que ele seja feliz, eu torço para que ele consiga fazer o que ele gosta e que ele tenha uma vida digna. E só que não basta torcer, né? Então por isso eu fico estimulando essa autonomia e ensinando a ele que acho que a frase que eu mais digo para ele é que o mundo não é justo, porque ele fala: pai, mas isso não é justo. Eu falo: sim, o mundo não é justo. Muitas coisas eu me acho incapaz ainda. Eu trabalhei muito esses pensamentos disfuncionais de que sim, eu sou capaz, mas no trabalho eu ainda acho que muitas coisas às vezes eu não sei, queria ser melhor. Queria me concentrar melhor, queria entender melhor. Mas são as minhas limitações e aí eu hoje em dia me aceito da forma que eu sou, porque eu não consigo mudar.